Vamos lá, iniciando a entrevista coletiva. Barroca, boa noite. Boa noite. Queria que você fizesse a avaliação do jogo, como é que você viu a partida e se, na sua opinião, não faltou um pouquinho de mais objetividade no segundo tempo para, de fato, fazer o segundo gol e acabar matando o jogo, principalmente pelo adversário estar com um a menos. Vamos lá. Eu entendo que o nosso primeiro tempo foi um primeiro tempo muito bom. Nós tivemos o controle total do primeiro tempo, com as principais oportunidades, o controle da bola, um volume ofensivo bastante interessante, talvez o melhor primeiro tempo da gente, desde que eu estou aqui, dos 4 jogos que eu fiz no comando. A gente conseguiu colocar vantagem, a gente, por mérito, conseguiu que o adversário tivesse um jogador a menos, através das nossas jogadas construídas. Então foi um primeiro tempo muito bom, um primeiro tempo que a gente tem que tirar como referência aí para a nossa sequência da temporada. Já o segundo tempo não foi bom, apesar da gente ter tido um controle com a bola, foi um controle muito estéril, foi um controle que não se transformou em oportunidade de gol. E apesar do Operário só ter tido uma oportunidade no segundo tempo, ele acabou sendo competente e fazendo gol. Também entendo que o que aconteceu nesse segundo tempo tem que servir de lição, porque dentro do nosso nível de exigência, esse tipo de situação que aconteceu no segundo tempo ele não pode voltar a acontecer. Então, é uma oportunidade da gente aprender com o que aconteceu no segundo tempo, conversar entre a gente, fazer as nossas cobranças, para que a gente tire essas lições aí do segundo tempo para a temporada. Bom, Barroca, pelo que você tem falado com a gente, acabou o laboratório hoje, digamos, se deu oportunidade a tanta gente, já tem mais ou menos um esboço do que pretende, quem pode jogar ou não, parece que se continua tendo problemas ainda nas duas laterais. Na verdade, hoje, dentro daquele planejamento inicial, se encerra o 4º jogo, a gente, antes do jogo do Londrina, a gente praticamente completa 30 dias de preparação, porque a gente se reapresentou no dia 3. Então, aquele período inicial que eu tinha falado com vocês, que envolvia preparação, esses 4 jogos, oportunidade com todos os jogadores. Para vocês terem uma ideia, hoje eu tinha 2 substituições já programadas antes do jogo, já que o Rafinha era um jogador que estava com um volume acumulado das 3 partidas, e o René Júnior era um jogador que não fazia uma partida 90 minutos há muito tempo, também era um jogador de risco fazer os 90 minutos, mas acabou que eu nem consegui fazer a substituição do René, já que o Igor, que também era um jogador que tinha feito 3 partidas, pediu para sair. O Caetano também teve um probleminha no tornozelo, pediu para sair. Acabou que eu consegui fazer a minha substituição programada do Rafinha, para que não colocá-lo em risco para a temporada. A do René Júnior não consegui. Então, acredito que a partir de agora, aquele nosso período inicial de preparação ele se encerra. A partir de agora a gente vai ver como esses jogadores se recuperam e efetivamente iniciar a nossa temporada competitiva com a competição aberta entre eles e levando em consideração tudo aquilo que a gente fez agora para a gente abrir a nossa temporada efetivamente. Barroca, você comentou na entrevista lá no jogo contra o Paraná de que realmente reconhecia que o controle do jogo estava bom, mas faltava agressividade. Você acha que esse foi, de novo, aí um ponto falho? Você ficou satisfeito com a agressividade da equipe hoje? Uma segunda análise, por favor, com 1 a mais, 42 do segundo tempo, aonde está o erro para tomar um gol de empate assim? Eu acho que o primeiro tempo da gente, a gente conseguiu dar uma evoluída mais boa, tanto que eu entendo que foi o nosso melhor primeiro tempo até agora. Acho que a gente conseguiu, no primeiro tempo, ter o controle e ser agressivo. A gente teve chute fora da área, a gente teve diversos cruzamentos, a gente teve bola parada boa. E o segundo tempo, sem dúvida alguma, nos faltou aproveitar o homem a mais que tínhamos para controlar esse jogo e transformar esse controle em mais oportunidades de gol. Faltou isso para a gente. E no momento, como você já respondendo a tua segunda pergunta, no momento do jogo onde a gente precisava realmente controlar sem correr riscos, a gente deu uma chance, uma bola no nosso pé,
de dar um tiro de meta para eles. Esse tiro de meta foi virando um efeito cascata até gerar um escanteio contra a gente. E nesse escanteio, eu acabei de olhar o vídeo ali, a gente não se organizou com a velocidade que deveríamos nos organizar. Na hora que a cobrança é feita, a gente tinha 8 jogadores contra 3 deles. Eles fizeram uma cobrança indireta, entraram por trás e fizeram um gol. Então, com certeza, isso vai ser cobrado, isso vai ser treinado, para que não volte a acontecer. Barroca, boa noite. Boa noite. Eu queria saber de você, porque assim, a gente percebe que aquilo que você tem implementado para o grupo tem acontecido. A triangulação, tentar roubar a bola o mais rápido possível no campo de ataque, o controle do jogo. Mas como você vê esse empate hoje? Porque o time controlou praticamente todas as ações dentro de campo. Foi melhor em tudo e aí acaba tomando gol no final. Eu queria saber de você o que você pensa com relação a isso. E só mais uma questão. Eu queria saber, você acha que o Coritiba precisa contratar laterais? Bem, respondendo a tua primeira pergunta, primeiro, eu não estou satisfeito com o resultado, porque eu entendo que quem trabalha em um clube grande como o Coritiba precisa vencer sempre, e é isso que eu tento colocar na cabeça dos jogadores e cobrá-los por isso. Então, com relação ao resultado, não estou nada satisfeito. Com relação àquilo que está acontecendo em campo, realmente, como você falou, os jogadores têm tentado fazer aquilo que a gente tem treinado, tem tido, nos 4 jogos, a gente teve números de posse de bola no campo do adversário e mais finalizações que o adversário. Como você mesmo falou, o adversário chegou uma vez lá e fez o gol. A gente precisa, agora, nesse momento, a gente passou a primeira fase de preparação, o que a gente precisa nesse momento é transformar mais esse controle em oportunidade de gol. A gente precisa aproveitar melhor as oportunidades de gol, porque a gente, antes de tomar o empate, a gente teve diversas oportunidades para fazer o segundo gol, e aí envolve padrões de movimentações ofensivos, que é da minha responsabilidade, envolve refino técnico do jogador, diante de 30 dias de preparação, esse jogador já pode estar num nível melhor, e vamos trabalhar muito para que ele esteja sempre em um nível melhor. E saber que esse tipo de jogo a gente não pode dar chance defensiva. Então, é um tipo de jogo que realmente o adversário ele vai apostar em uma única atacada, e quando isso acontecer, você precisa estar concentrado, você precisa definir a marcação o mais rápido que puder. Isso não aconteceu da nossa parte, temos que assumir nossa responsabilidade, treinar, pegar isso que aconteceu, porque esse tipo de resultado tem que doer, tem que ter cobrança entre a gente, para que não volte a acontecer. Barroca, é evidente que se você pudesse, você teria o elenco do Flamengo campeão ano passado, que é fácil tocar com tanta gente boa. Pela qualidade do teu elenco, você está satisfeito? Precisa Giovanni Augusto aí? Pode chegar o Jadson também? São jogadores que poderão te ajudar, mas esse elenco atual te dá tranquilidade, acreditando que possa o Coritiba fazer uma boa campanha? Paranaense é uma coisa, tem Copa do Brasil e depois o Brasileiro. Então, a gente tem trabalhado em busca de nomes no mercado para que a gente possa aumentar a nossa competição interna. Isso é uma coisa que eu falei desde o meu primeiro dia, tenho conversado bastante com a direção tem trabalhado nesse caminho. Como eu falei anteriormente, só vale a pena trazer para cá, para esse momento tão especial do Coritiba, jogadores que realmente agreguem um valor prático, jogadores que tenham experiência, que possam realmente fazer a diferença. E é em busca disso que a gente está. Então, naturalmente, qualquer oportunidade como essa, a gente vai estar de olho e tentar trazer para que a gente aumente cada vez mais nossa competição interna. Até em cima dessa questão ainda, Barroca, eu queria que você falasse um pouco sobre o Giovanni Augusto, né, que já está aqui. Claro, ainda não foi apresentado oficialmente, mas já treina com o seu elenco. Queria fazer uma pergunta até sobre a questão do goleiro titular. Como é que você vê essa situação? Você já definiu quem é o que joga para domingo, para a Copa do Brasil? E se você pode externar isso? Primeiro sobre o Giovanni. O Giovanni é um jogador que tem experiência na Série A do Campeonato Brasileiro. Um jogador que já jogou a competição em diversas equipes, como protagonista, inclusive. Um jogador com uma relação com a bola muito boa, mas um jogador que talvez demande um pouquinho de tempo para estar no nível que os demais estão, porque estava sem treinar.
Então, na minha cabeça, um jogador que com certeza vai nos ajudar em uma posição que a gente precisa, porque a curto prazo a gente perdeu o Giovani, perdeu o Gabriel, perdemos o Galdesani, hoje não pôde estar em condições de jogo, então o Giovani naturalmente vai aumentar ainda mais essa competição interna. Sobre os goleiros, eu combinei com eles e com o Thiago, que é o treinador deles, que a gente daria isonomia nessas 4 primeiras partidas, e agora, após esse jogo, a gente sentaria para tomar uma decisão de que forma a gente vai seguir na condução da escolha deles para a sequência da competição ou das competições, porque eu entendo que a gente tem 2 goleiros de um nível muito bom, de forma a gente vai seguir. Ainda vou conversar com o Thiago agora, provavelmente amanhã, para tomar uma definição de como eu vou conduzir para frente. Barroca, queria que você analisasse as estreias de hoje, né? O Sassá entrou com menos tempo, o René e também o Rodolfo. Se os 3 vão ser titulares domingo contra o Londrina? Não consigo responder se eles vão ser titulares, porque preciso saber como é que vai ser a resposta deles de recuperação desse jogo. A programação do René era jogar no máximo 60 minutos, era dessa forma que eu tinha programado hoje o jogo dele, mas acabou que por circunstâncias ele precisou fazer os 90 minutos. O Sassá, também a minha ideia era colocar ele um pouquinho menos de tempo, e o Igor pediu para sair, ele conseguiu jogar, conseguiu se movimentar bem, foi o jogador que desses 3 chegou mais recentemente, um pouquinho menos condicionado, e o Rodolfo foi o que chegou antes, um jogador que fez uma estreia muito boa, não sentiu tanto a parte física, mas todos os 3 precisam ser avaliados a partir de amanhã, para a gente ver como é que vamos conduzir na sequência da competição. Barroca, o Gabriel, quanto tempo mais ou menos para você poder voltar a contar com ele? Até o Galdesani também, né? Que você falou que hoje não pôde, mas o Galdesani foi uma pancada, então creio que seja um pouco mais tranquilo. E eu queria que você falasse sobre o Elisson, né? Que esteve à disposição nos últimos 3 jogos, foi apenas opção, hoje está fora do banco? Não, o Elisson não estava apto fisicamente, ele teve um desconforto na posterior de coxa já no segundo tempo do jogo contra o Paraná. Eu já tinha feito as substituições, então não pude trocá-lo. E por precaução é que ele não veio para cá hoje. Não foi por opção técnica, não. Sobre o Gabriel, as informações que a gente tem é que talvez demore um pouco mais que um mês e pouco. Mas não sei te responder com exatidão esse prazo. E o Galdesani é algo um pouco mais simples, porque é uma pancada no tornozelo que gerou uma torção. Acredito que um prazo um pouco menor ele vai estar à nossa disposição. Barroca, eu queria que você comentasse exatamente sobre isso, sobre essas questões de lesões que têm acontecido no Curitiba logo no começo do ano. Mesmo você fazendo esses rodízios para testar todo mundo nessas primeiras quatro partidas, ocorreram várias lesões. Você acha que isso ainda é por desgaste físico, é por não ter feito uma temporada tão grande? Como você avalia essa questão? Eu acho que foram situações completamente atípicas, porque se for pensar na parte muscular, a gente não teve lesão muscular. A situação do Nathan Ribeiro foi uma infelicidade. O Elisol caiu com quadril em um treinamento em cima do tornozelo dele, que gerou a fratura. O Giovani, um jogador que estava correndo sozinho e numa ação sozinha, ele teve o rompimento de tendão. Gabriel também foi uma situação traumática no jogo contra o Paraná. Ele recebeu uma pancada e essa pancada gerou uma lesão no adutor. Enfim, as principais lesões, elas não têm cunho muscular, que é daquilo de controle da gente, né, na parte de carga de trabalho, volume. Foram todas elas, pelo menos as principais, traumáticas. Galdesani, torção de tornozelo, depois de um pisão no tornozelo. Então, situações que acontecem no futebol, que é sempre ruim, porque, como eu falei anteriormente, são situações que enfraquecem a nossa competição interna. A gente fica com menos opções para escolher e, o principal, fica com menos opções para substituir, né? Então, na hora das substituições, você fica com opções talvez mais pobres. Mas faz parte, a gente precisa andar para frente, encontrar soluções para a nossa sequência aí.